gente boa de Deus, de todo o Brasil e de todo o planeta Terra, onde nós estamos sendo vistos, ouvidos, assistidos agora. Este é o dia 25 de março de 2011, sexta-feira, mais um dia que o Senhor fez e nos deu. Portanto, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu quero ler para nós, iniciando este dia, o Salmo 131, que é extremamente breve, no entanto, profundo e sério e grave no que nos diz. Aqui está dito: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É interessante que para a maioria das pessoas, o conceito de soberba se mistura com a atitude de arrogância. Ou, quando não se mistura com a atitude de arrogância, ela é confundida com a postura firme das pessoas. Especialmente no meio religioso, humildade é entendida como sendo um falar fraco, como sendo uma postura curvada diante da vida, de subserviência aos outros, ou ainda humildade é confundida com a timidez de expressões. Frequentemente a timidez se passa por humildade. E é assim que as pessoas vão confundindo as coisas. Jesus é a nossa chave hermenêutica para o entendimento de tudo, das Escrituras e da vida. E como é que a gente olha e enxerga Jesus, que foi o único ser humano de fato manso e humilde de coração? O único. Em que a gente vê em Jesus? Você o vê falando fraquinho? Você o vê com qualquer expressão de timidez? Você o vê com qualquer tergiversação? Você o vê titubeante? Você o vê evadindo-se de qualquer que seja o confronto? Frequentemente nós o vemos por uma questão de preservação e sabedoria, saindo de um lugar onde queriam matá-lo, ou procurando uma outra região mais amena, porque houve um engrossamento de tensões antes da hora, e ele dizia aos seus discípulos: ainda não é chegada a minha hora. No entanto, mesmo nessas situações, ele não faz isso como quem anda de cabeça baixa. A gente não encontra Jesus de cabeça baixa diante dos homens jamais. A gente só o encontra com aquela atitude de submissão absoluta diante de Deus, diante do Pai. Diante do Pai, ele é aquele acerca de quem Paulo vem a dizer que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou.
tornando-se em semelhança de homem, sendo reconhecido como figura humana entre os humanos, declarando a sua humanidade e vivendo a sua humanidade com inteireza. Pelo que, por cujas razões de obediência e ao mesmo tempo de humanidade integral, ele foi exaltado acima de todas as coisas e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que seja no céu, na terra ou nas regiões e dimensões inferiores a essa nossa camada terráquea de tempo e espaço, ele ganhasse o nome que está acima de todo nome, ante o qual todo joelho se dobra e toda língua tremula para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. No entanto, não existe nele nenhum titubeio quanto a dizer quem ele era. Vós me chamais de mestre, de o Senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Era a medida de quem ele era. Ele, o tempo todo, afirma coisas em relação a si mesmo na medida própria, como também ele não transcende a medida própria dele mesmo. Quando lhe perguntam, Senhor, quando será o dia da vinda do Filho do Homem? Qual é a resposta dele? Ele diz, esse dia, nem anjos podem perguntar a Gabriel, a Miguel, a serafins, a querubins, a qualquer criatura elevada, ninguém sabe. E ele se inclui no processo, nem o Filho, mas tão somente o Pai. Quando a mãe de Tiago e de João pede a ele, numa tentativa de tráfico de influência no reino de Deus, dizendo, Senhor, eu tenho um pedido a te fazer, permite que na vinda do teu reino, esses meus dois filhinhos, o Tiaguinho e o Joãozinho, se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. E Jesus disse, olha, isso aí não está nas minhas mãos. Isso aí é prerrogativa do meu Pai. E não aceita fazer esse tipo de determinação. De um outro lado, a gente o vê com veemência absoluta acerca do que precisava ser feito. Quando é a hora de entrar no templo por causa da confusão ali estabelecida do comércio e de toda sorte de barganhas e de perversões do culto a Deus, ele não titubeia. Ele chega um dia antes, examina, como diz Tiago, observa o que estava acontecendo, retirou-se para o Monte das Oliveiras, teceu ele próprio um azorrague. O chicote ele não comprou no mercado, ele fez o dele. Preparou com cabo, com couro, no azorrague tinha lá o que feria, deu os nós em todas as pontas de couro, e no dia seguinte, sem nenhum surto, sem vermelhidão, sem babar, sem desespero, ele entra no templo sabendo o que ia fazer. E quando entrou, fez o que fez. E não fez com suposta manifestação de humildade religiosa, curvado, dizendo, com licença, me dói muito o coração, mas é isso que eu terei que fazer, desculpem-me, tá bom? De modo algum. Ele entra e você não aguentaria assistir o espetáculo. Você não aguentaria assistir o espetáculo. O que ele faz é sair virando as mesas, arrombando as gaiolas, onde os pombinhos para o sacrifício estavam presos. Imagina só a pombarada que ele libertou, soltando ali. Quebrou o gradil aonde as ovelhinhas para os holocaustos, que
estavam sendo vendidas para pouparem o povo de trazerem, conforme a lei de Moisés, as suas próprias primícias do produto daquilo que eles mesmos tinham feito, ele quebrou esses gradis que já eram agora objeto de transação. Era vendido como conforto para o viajante. Não precisa trazer a primícia dos seus rebanhos lá da sua casa, vir com um badalo pelo caminho, enchendo a paciência. O templo oferece tudo pronto. E ele, que nunca esteve nem um pouco preocupado com o conforto da gente para cultuar, chegou e disse: não é assim. A casa de meu pai não é esse negócio, até porque, além de que não era assim, o pessoal ainda acrescentava ágios, acrescentava o sobrepreço, e ainda havia cambistas ali ganhando nas negociações financeiras. O que ele fez? Literalmente arrombou os gradis, foi ovelha correndo para todo lado, escadaria abaixo no templo de Herodes. Foi uma confusão sem tamanho. E ninguém vira mesas, arromba gaiolas, solta ovelhas e enfrenta aquele povo todo sem que tenha sido um tumulto desmedido. Agora, ele é aquele que é o varão mais manso e humilde, que faz de Moisés um escoteiro de mansidão, porque no Velho Testamento se dizia que o varão Moisés era o varão mais manso que havia sobre a face da terra, não o que houve. Depois de Moisés houve muita gente muito mais mansa que Moisés. E Jesus é o humilde e manso por excelência. Mas na humildade dele existe veemência, existe rigor, existe intensidade, existe coragem e existe o poder da confrontação, tanto quanto existe a sabedoria não suicida, que escolhe a hora certa para falar, para dizer, mas quando tem que dizer, diz, sem titubeio, sem vacilação, sem dubiedade alguma. Como a gente lê, por exemplo, em Mateus 23, o que ele diz no templo mesmo, naquele contexto de ter expulsado ovelhas, libertado pombos, botado os cambistas para correrem de lá, virado as mesas e descido o cacete do azorrague. A seguir ele prega uma mensagem de uma veemência poderosa, tão poderosa que foi justamente essa mensagem e aquela ação de purificação do templo, associada, conforme João no capítulo 11, à ressurreição de Lázaro, os elementos combinados que fizeram o Sinédrio dizer: na ressurreição de Lázaro ele fez um sinal que nós não o podemos negar. Se o deixarmos, o mundo inteiro virá após ele. E em relação ao que ele fizera no templo, aquilo tinha mexido tanto com os brios e com os falsos pudores e com as falsas humildades dos religiosos, que eles disseram: agora ele está estabelecendo regras sobre nós. Ele agora não só mexeu naquilo que é gestão absoluta nossa aqui no templo e se meteu aonde não deveria meter-se, nós não demos permissão a ele para assim fazer, como ele fala com uma veemência e um destemor de quem não vai se curvar diante das nossas propostas, determinações, do nosso arbítrio e nem do nosso poder. Olha aqui para mim. É isso que significa ter Jesus como a chave hermenêutica para entender a Escritura. Porque se Jesus é o manso dos mansos e o humilde dos humildes, eu preciso aprender com Jesus o que é ser manso. Eu preciso aprender com Jesus a ser humilde, não conforme os estereótipos da religião, nem conforme as configurações adoecidas
das nossas humildades de roquidão, de ombro curvado, aquilo que Paulo chama de falsa humildade, que é apenas estereótipo, que é apenas um falar que diz não, não direi, não mencionarei, me recolherei, mas que na realidade ou é covardia ou é dissimulação. Quando Jesus é a chave interpretativa de toda a Escritura, acabam-se os mitos, as fantasias e estabelece-se o significado da verdadeira espiritualidade e do verdadeiro sentido da vida conforme Jesus. E é isso que eu quero que você tenha em mente, do contrário, você vai estar sempre trabalhando e elaborando com categorias falsificadas, sem entender o que de fato a palavra quer dizer em cada coisa que ela quer dizer, porque Jesus é o Verbo, é a palavra encarnada. É nele que eu sei como as coisas são. Jesus é a interpretação de todo verbo. Jesus é a interpretação de toda a Escritura. No que ele disse, eu aprendo o que Deus quer me dizer. No que ele fez, eu vejo a interpretação prática do que ele próprio disse e do que a Escritura ensinou, de modo que qualquer Escritura, em qualquer parte dela, que seja interpretada de modo a contrariar não apenas as palavras de Jesus, mas o modo de ser de Jesus, não é palavra de Deus para mim. Não é palavra de Deus para mim. Eu sou radical nesse nível, de que em Jesus eu tenho tudo. Tenho nele a chave de que abre todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E tenho nele toda a interpretação que se coadune com o que Deus chama de vida. É em Jesus que eu sei como é ser homem. É em Jesus que eu sei como me comportar na vida. É em Jesus que eu sei quando é a hora de me recolher e quando é a hora de botar a cabeça para enfrentar, seja qual for o desafio. É em Jesus que eu aprendo a hora do afago, do abraço, do acolhimento, da graça que se expressa com toda a generosidade de carinho, como também é em Jesus que eu sei a hora do azorrague, a hora do enfrentamento, a hora do não titubeio, a hora de expressar as coisas como elas são. Enquanto isso não entrar na cabeça da gente, nós vamos continuar adoecidos e esquizofrenizados, tendo um Jesus de cristaleira para a nossa adoração bem significada de um lado, e de um outro lado, a construção fantasiosa dos nossos estereótipos produzidos ou pela opinião de terceiro ou pelas nossas preferências personalísticas desviadas do sentido do que Jesus chama ser homem. Afinal, ele é o homem dos homens, ele é o filho do homem. Em Jesus, eu sei como Deus é e sei como o homem deve ser. Em Jesus, a síntese está feita. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Por causa do texto que eu li. Porque o Salmo 131 tem que ser entendido à luz de Jesus, não à luz da sua doença psicológica, nem à luz das falsas humildades, nem à luz das suas opiniões acerca do que deva ser um homem humilde. Nenhuma delas serve, porque nós, diz a palavra, por mais firmes que estejamos, todo homem é pura vaidade. Nosso esforço cotidiano tem que ser o de alinharmos a nossa vida ao Espírito de Cristo. E a significação disso é radical. Isto dito e entendido, vamos ler de novo o Salmo 131, para ver se agora ele se clarifica para nós como saúde
e não como fomentação de estereótipos adoecedores, que nada têm a ver com aquilo que Deus chama de saúde humana, quando ele disse: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi, a ele observai, por ele andai. Como diz Paulo, se Jesus é quem Jesus é para nós, andai segundo ele. Olha o Salmo 131 que diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. E o coração de Jesus foi o único coração não soberbo. É o coração que quebrou a Satanás, o soberbo dos soberbos, e quebra o coração de todo homem. Não era soberbo, mas não declarava nada aquém de si e nem além de si. Ele não declarava nada aquém de si, porque sabendo quem ele era, ele dizia: se vós me chamais o Mestre e o Senhor, fazeis bem, porque eu sou. Agora, quando lhe perguntam quando será o tempo da sua vinda, ele não vai para além de si. Ele diz: isso aí é prerrogativa do meu Pai. Esse é o sentido da humildade, é não estar nem aquém de si e nem além de si. A humildade é estar em si. Além disso, com Jesus a gente aprende o seguinte também: nem é altivo o meu olhar, não é altivo em relação ao próximo, não olha para o próximo como quem o despreza jamais. Todo próximo é próximo, todo próximo é um igual. Como diz Paulo, ninguém se considere a si mesmo superior a outrem. Nenhum de nós é superior a nenhum outro de nós. Agora, de acordo com Jesus, isso não significa viver nenhum estado muçulmano de subserviência ao capricho, à loucura de quem quer que seja. Com Jesus a gente aprende que esse olhar que não é altivo é o olhar que, por outro lado, é humano, é misericordioso e, ao mesmo tempo, corajoso no enfrentamento. Ou você acha que os fariseus não eram objeto do amor de Jesus? Era por causa de amor que ele os confrontou lá em Mateus 23, dentre tantos outros lugares e ocasiões narrados, com a veemência com a qual ele os confrontou. Veemência praticada com verdade e amor e sinceridade é graça para a salvação. É como um azorrague que expulsa a nojeira do templo para ver se as pessoas caem em si e consideram que a casa de Deus é casa de oração, assim como o enfrentamento daqueles fariseus era a única maneira de acordá-los, depois que eles já tinham visto tanta graça, tanta misericórdia, tanto carinho sendo sobejado, tanto amor de Deus sendo derramado e o coração deles continuava endurecido. Era a hora agora deles levarem no meio da testa a tratativa final para ver se o coração deles se abria e se quebrantava. Se abrisse, bom para eles. Se fechasse, aquele era o próprio juízo que eles traziam contra a graça de Deus que tinha tentado abrir-lhes o entendimento. O olhar, todavia, não pode ser altivo. O olhar altivo é aquele olhar arrogante. É o olhar que passa e olha de cima e despreza. Você já viu Jesus desprezando alguém? Já viu alguém procurando o que não tenha sido acolhido? Viu? A gente não deve jamais julgar a altivez de ninguém porque o cara não anda curvado, ou não fale com titubeio, ou com timidez, ou com covardia. Nenhum desses traços estão presentes em Jesus. Ao contrário, o que ele diz é. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
porque é assim que as coisas são. Mas você já viu Jesus se esconder do seu próximo? Que alguém o tenha procurado e não tenha sido acolhido? Mesmo o inimigo mais contumaz, no máximo não teve dele resposta na hora em que a decisão dele era ficar silencioso para ir como ovelha muda para o matadouro no dia da cruz, na presença do Sinédrio. Do contrário, o olhar dele era no nível de todos os homens. Altivez no olhar é uma atitude interior. É uma atitude que tem que ser medida não por exterioridades, mas por fatos. E os fatos que medem isso são aqueles relacionados a acolhimento ou não acolhimento, a prezar ou a desprezar. É isso que se está dizendo sempre. E ainda o Salmo diz: nem ando à procura de coisas grandes demais, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Agora olhe para você, que é um covardão titubeante, dissimulado, com falsa humildade, mas que vive o surto de sonhar com coisas grandes o tempo todo. Ou de coisas que são maravilhosas demais para você, transcendem a sua cabeça, transcendem a sua inteligência, transcendem o seu entendimento, tanto quanto transcendem o meu. A gente pratica ações de uma soberba enorme todo dia com falsa humildade em nome de Deus, usando palavras polidas para escrevermos arrogâncias, soberbas, altivez. Quando o indivíduo fica à procura de grandes coisas, e Deus julga o coração. Você está pensando que o olhar de Deus está impressionado com caras e bocas? Ou com modos de expressar apenas? Ele olha é a interioridade. Alguns dos indivíduos mais podres de orgulho que eu já conheci na minha vida eram aqueles que praticavam a performaticidade de humildades estereotipadas e de um falar supostamente manso, mas carregado da nojeira, do julgamento contra o próximo todo dia, o tempo todo. A grande soberba, maior do que qualquer outra, é essa que presume que pode julgar o próximo e que pode trazer vaticínios finais sobre a vida dele, e que o despreza, como Jesus diz, considerando-o um nada, considerando-o um raca, considerando-o um acabado, um destruído, um finalizado sem recuperação para a vida. Essa é a arrogância que será cobrada de qualquer ser humano, sem escapatória. A altivez é essa que procura coisas grandes demais, ao invés de se contentar com a medida da fé que Deus compartilhou com cada um de nós. Esse é o ensino. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes, sirva ao seu próximo em amor e se contente com a medida da fé que Deus compartilhou com cada um. Contente-se com a medida da graça que foi dada a você e não a pratique menos. E não tente ir além dela. Praticá-la menos é ingratidão. Ir além dela é arrogância. O contentamento é a satisfação profunda com quem Deus me fez ser, conforme a medida da fé que Ele me deu. E também é não tentar penetrar nas coisas que são maravilhosas demais para mim. Isso vai desde os elementos mais básicos do cotidiano, com aquela insatisfação invejosa que pessoas têm, frequentemente cobiçando o que é do outro, que vai desde a inteligência do outro, a cultura do outro, o saber do outro, os bens do outro, a mulher do outro, o marido da outra, a posição que tem,
o dinheiro, as oportunidades que lhe surgem, as coisas que são maravilhosas demais para você, que não lhe vieram naturalmente. E que você observa acontecendo na vida de um outro e fica com o surto de querer absorver, de querer chamar para si, de querer que aquilo mesmo aconteça à sua vida, numa manifestação de ingratidão, de descontentamento feio diante de Deus. A gente tem que saber até onde a gente vai em qualquer que seja a dimensão da vida. Até onde a gente vai no que diz respeito a coisas materiais, não porque a gente não possa alcançá-las, mas a gente tem que ter a sabedoria de saber se, em alcançando-as, elas vão nos fazer bem ou vão nos fazer mal. Há determinadas coisas que eu posso, eu só não as quero, não porque eu não as possa, é porque eu discerni que elas não fazem parte do propósito de Deus para a minha vida, e buscá-las num surto que diga elas são maravilhosas e eu as quero, fará com que o meu coração se degrade. Um coração que não é soberbo é um coração que sabe por que foi feito e se contenta na dimensão do seu próprio domicílio em graça, da sua residência em fé, e diz: eu quero andar conforme a medida do que Deus me deu, do que Deus me propôs, e ninguém será objeto da minha cobiça, da minha admiração cobiçosa, do meu desejo de alcance. Eu não quero ser ninguém. Eu quero apenas ser eu mesmo na plenitude do que eu possa ser em Deus, porque a melhor versão de mim sou eu mesmo, melhorado todo dia na graça de Deus. É isso que Jesus ensina. Para além disso não é evangelho, a quem disso também não é evangelho. Para além disso é soberba, a quem disso é doença. Doença de outro nível, é falsa humildade. Aí prossegue o salmista dizendo, pelo contrário, contra esse surto, contra qualquer perspectiva de me projetar para além de mim, ou de ficar aquém de mim, ou de buscar coisas maravilhosas demais para mim, que podem ser boas na vida de um outro, mas que não me foram dadas naturalmente, eu me contentarei com aquilo que na naturalidade da vida Deus vai agregando à minha existência. Por isso ele diz, pelo contrário, fiz calar e fiz sossegar a minha alma. Fiz calar e fiz sossegar a minha alma. Porque essas loucuras nascem da confabulação de nós com nós mesmos. Essa conversinha diabólica que você tem com você sobre os outros. Como é que ele conseguiu isso? Como é que ele chegou aí? Será que se eu seguir os caminhos dele eu chego lá? Será que eu não cheguei lá porque eu não casei com uma mulher como a dele? Ou eu não casei com um marido como a dela? Será que se eu mudar de opção profissional eu chego lá? Será que se eu mudar para a cidade dessa pessoa eu chego lá? Ou como aquilo que a gente vê o tempo todo, será que se eu ficar amigo dos amigos dele eu também chego lá? Será que se eu me vestir como ele eu chego lá? Será que se eu falar como ele eu chego lá? São as conversas que a gente tem. E fora os tramas. Aí já começa a entrar na área da perversidade. O que será que eu devo fazer para ir eliminando os obstáculos do meu caminho? Olha, as piores conversas dessa vida não são aquelas que a gente tem com um amigo íntimo, igualmente invejoso e cobiçoso. São aquelas que
a nossa direita conversa com a nossa esquerda. Essas é que são diabólicas. São essas tramas, essa urdidura que não cessa, essa fantasia, essa construção que a gente vai deixando avolumar, sem perceber, a gente vai se diabolizando, ainda que disfarce isso com as estereotipações da falsa humildade para consumo externo. Mas no coração, o Senhor que vê os escaninhos da nossa alma e ante quem não existe nada profundo que possa ser oculto, aqui dentro, na dimensão do coração, é onde Deus enxerga. Por mais que você crie tapumes com billboards, com outdoors de humildade, Ele enxerga o volume grandioso da sua arrogância, frequentemente disfarçada de humildade, ou então de julgamentos, ou então de judiciosidade, ou então de legalismo pseudo-santificado, ao qual o Senhor abomina quando diz: vira-te para lá. Tu que dizes, eu sou mais santo do que o outro, tu és para mim como uma fumaça nas minhas narinas, coçando e me dando agonia. Eu estou para te espirrar para longe de mim. O salmista diz: eu não tenho um coração soberbo, e ele diz que o coração dele não é soberbo, também porque o olhar dele não se mede com os outros, também porque ele não anda à procura de coisas grandes e nem de coisas maravilhosas. Eu preciso ser a encarnação da maravilha. Pobre do indivíduo que sonha esses sonhos tresloucados para si mesmo. Pobre do cara que quer ser maravilhoso. Ao contrário, ele diz: eu fiz calar e eu fiz sossegar a minha alma, porque a alma é o ambiente da loucura. Por isso é que Paulo diz que o homo psíquicos, o homem almático, traduzido na nossa tradução como homem natural, e de fato é homo psíquicos, esse indivíduo que é pura alma, é um surtado frequentemente, porque, como disse o profeta, a alma é desesperadamente corrupta. A alma é impressionável. A alma é fantasiosa. A alma é frequentemente uma matéria exposta para que o que nela seja impresso a marque com poderes quase definitivos, às vezes definitivos, a menos que a gente seja curado daquilo que ficou impresso em nós, como desejo cobiçoso, como ganância, como qualquer outra coisa. Por isso o salmista diz: eu fiz calar a minha alma, fiz sossegar a minha alma. Que foi o que a gente veio a aprender com Jesus. Quando ele diz: não, não é agora, não é a minha hora. Ou isso aí está reservado para o meu Pai decidir. Ou será que ele não poderia dizer ao Pai: ó Pai, eu gostaria que Tiago se assentasse à direita e João à esquerda? É claro que ele poderia pedir isso ao Pai, mas faz parte da pedagogia de Deus em Deus, no homem Jesus. Dizer: não, isso está reservado para o meu Pai. Quem não sabe dizer sobre os fatos da vida, sobre as ocorrências da existência, isso não me diz respeito. Isso está reservado para o meu Pai. Eu poderia até fazer emulações, confabulações, elucubrações, tentar filosofar sobre isso,
mas as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Isso está reservado para o meu Pai. Eu não quero brincar de colocar Deus num tubo de ensaio dos meus pensamentos para ver qual é o produto, nem qual era o resultado. Eu fiz calar e fiz sossegar a minha alma. Essa é uma das coisas mais difíceis desse mundo. É quando você entra no surto de pensar que com a sua cabeça você pode ir aonde queira e desaprende o poder de dizer: calma, sossega, cala a alma, sossega a alma. Porque se você não fizer a sua alma sossegar, ela é inquieta, ela é desesperada, ela é pulsional o tempo todo. Ela é como uma água viva, sem cérebro, sem discernimento, sem sabedoria. Ela vai na pulsão. Flup, 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 flup. É uma desgraça. Até que você aprenda a sossegar a sua alma. Eu não nasci sabendo disso. E nem estou formado nisso, nem sou PhD nisso. Todo dia esse é um exercício que eu farei até o último dia da minha existência. Aquieta minha alma, sossega minha alma, cala minha alma. Muito mais do que em relação às coisas que eu diga a você, o exercício que eu tenho que fazer em relação às coisas que eu digo a mim mesmo. Eu preciso aprender a andar em silêncio de mim para comigo mesmo, para que eu tenha a chance de poder compartilhar o Evangelho com você. Do contrário, eu conversarei tanto entre a direita e a esquerda, que até o Evangelho na minha boca já estará corrompido quando chegar para ser falado a você. Já será fruto das minhas elucubrações, das minhas frustrações, das minhas invejas, das minhas soberbas, da minha altivez, do meu descontentamento e de toda coisa ruim que nasce nessa conversa de candinhas, de um lado da alma contra o lado da alma, com a alma carente conversando com a dimensão da alma, buscando afirmação. O que surge como síntese é soberba, é arrogância, é inveja, é cobiça, é toda sorte de coisas ruins. Faça sossegar a sua alma. Mas você tem medo de silêncio, não é mesmo? Você morre de medo de silêncio. Parece que se não houver aquela conversa incessante entre você e você mesmo, tem alguma coisa errada, você tem medo de desmaiar no silêncio. Você precisa ficar se acordando o tempo todo com as emulações que vêm de fora. Sim, fulano tem a minha idade, já alcançou isso, eu não alcancei. Já se formou, eu não me formei. Já se casou, eu não me casei. Já comprou um carro, eu não comprei. Já é muito mais conhecido do que eu e a gente começou juntos. Ih, meu Deus, comigo não aconteceu absolutamente nada. E a minha vida não teve mudanças, na vida do outro aconteceu uma coisa horrorosa e ele já deu a volta por cima e começa a mania, a loucura de querer correr atrás. E aí você vai surtando, vai adoecendo e mais. Você vai caindo no ardil, ou de imitar o outro, ou de competir com o outro, ou de querer inventar uma loucura cada vez maior, para ver se você se sobressai, nem que seja vestido ou vestida de Carmen Miranda. Em relação ao seu próximo, não importa o ardil que você arranje para produzir essa autoafirmação. Mas o salmista diz, e o nosso elemento de referência absoluta é Jesus. Fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. A criança desmamada
Você lembra da criança desmamada? Você não lembra mais de você desmamado, não é? É uma pena. Eu tenho lembranças tão antigas, que os meus pais costumavam assustarem-se. Minha mãe ainda hoje se assusta e meu pai ficava em perplexidade quando eu dizia coisas de uma idade tão tenra que eles diziam: não é impossível que você se lembre disso. Mas eu me lembro ainda da fartura do peito da minha mãe. Eu ainda tenho a olfatividade do cheiro do peito da minha mãe. Sem falar que quantas foram as milhares de vezes em que eu peguei os meus filhinhos, tendo muitas vezes eu mesmo amamentados durante as noites ou madrugadas ou durante os dias, até que o leite começa a escorrer pela boca e eles já fartos viram para o lado. É aquela hora de você botar o menino aqui para ele dar uma engulhada, soltar uns punzinhos para não ficar com gases. Aí você deita a criança em geral, ela se esparrama, chega as pernas se abrem para todo lado. É puro contentamento. E o salmista diz: é assim que a minha alma está. Como diz o Salmo 23 no hebraico: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho desejos. Eu não tenho desejos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é pobre. O Senhor é o meu pastor e eu estou contente. Eu não tenho desejos. Eu não tenho sonhos treslocados, eu estou contente. A minha alma está desmamada. Desmamada. Como a criança que se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. É interessante que a maioria de nós, se fôssemos escrever este salmo, diríamos: é a minha alma para contigo. Mas é para comigo. Porque eu é que tenho que encontrar esse estado. Esse estado não tem que ser uma experiência de evento de satisfação entre mim e o Pai que está nos céus. Tem que ser um status espiritual que me atinja, que me alcance. Tem que ser para comigo. Não é em referência a mais ninguém. Tem a ver comigo. Tudo que me pacifica tem a ver com a minha satisfação em Deus acerca de mim mesmo. Enquanto eu não encontro em Deus essa satisfação acerca de mim mesmo, eu viverei inquieto, angustiado, eu serei um procurante desesperado, eu serei um cara borboleteante, eu estarei sempre correndo atrás de alguma coisa, eu estarei sempre competindo com alguém, eu estarei sempre me sentindo atrasado, eu estarei sempre buscando estar adiante, eu estarei sempre me medindo com alguma outra referência e estarei, portanto, sempre no caminho da soberba, da arrogância, da altivez, da falsa humildade, por mais que eu crie os elementos de mascaramento dessa realidade no coração, o desassossego jamais me deixará. Eu estarei sempre querendo alcançar alguém, alguma coisa, me medindo com alguma coisa, procurando algo para além de mim, entrando nesse ciclo diabólico e perverso. Eu digo diabólico porque a soberba é o laço do diabo, foi o laço no qual ele caiu e é o laço no qual a gente cai o tempo todo. Ainda que você não diga: eu quero ser maior que o Altíssimo, mas você diz: eu quero ser do tamanho do fulano, ou maior que o cicrano, eu quero ter as coisas que ele tem. Já se endiabrou existencialmente no seu processo. Já diz aí: eu vou alcançar essa pessoa, eu vou atingi-la, eu vou me equiparar, eu vou transcendê-la. Já se endiabrou. Porque a solução disso tudo
é se aquietar satisfeito em quem se é. Como uma criança desmamada que não fica cobiçando o peito da mãe do vizinho. Está contente com a mãe que tem, com o leite que bebe, com a satisfação que alcançou. Isso aqui é solução para tudo. Desde soluções espirituais que nos guardam dos surtos mentais, psicológicos e espirituais, da cobiça espiritual que nos tira do curso da nossa própria vida e nos faz viver perseguindo outros ou nos equiparando com outros, até aqueles elementos profissionais básicos e cotidianos que fazem você, ao invés de desenvolver o melhor de você na vida, tentar competir com alguém, seguir nos passos do outro para ver se o suplanta, enquanto você perde o seu próprio eu real. E ainda até na sua vida afetiva. Quando você começa a ser assim, a grama do vizinho sempre será mais verde. A mulher do vizinho sempre será mais gostosa. O marido da vizinha sempre será mais inteligente e admirável. O seu colega sempre terá um computador melhor que o seu para falar uma linguagem bem desgraçadinha. Enquanto a gente vive assim, o seu carro não é o bastante, o do outro é que é legal. E você está sempre se medindo e se comparando com outras coisas. Ah, quem me dera ter a namorada do fulano. Aí depois vai para a vigília e para a reunião de oração pedindo bênçãos aos céus. O coração já está corrompido pela soberba que está buscando o que não é seu, procurando coisas que não são suas. E no surto de alcançar coisas maravilhosas demais para você. E tanto mais quanto a gente diga, eu quero essa coisa maravilhosa demais para mim, paradoxalmente, mais você introjeta uma dimensão de complexo de inferioridade. Porque quem diz, eu quero isto, que é maior do que eu, ao mesmo tempo diz para si, eu sou menor do que isto na vida. E aí você planta a semente dos complexos de inferioridade. Essa é a ambivalência miserável da nossa alma. A soberba é ambivalente ao ponto de, na medida do seu surto de alcance superior, ela semear em nós o complexo de inferioridade. Porque o cara que diz, o Senhor é o meu pastor e eu estou satisfeito, nem olha para cima com cobiça, nem olha para baixo dizendo, eu ainda estou lá. Olha para si e diz, Senhor, obrigado por quem tu me fizeste ser. E tudo que em mim cresça, que seja apenas a semente que tu em mim plantaste e que se desenvolva para produzir o fruto do teu melhor na minha vida. O que não seja assim, meu amigo, é doença. Por mais que você ande falando baixo, com opiniões titubeantes, por mais que você faça essa carinha de santo brejeiro, você é um doentaço, arrogante na sua disfarçatez, na sua falsa humildade, palavras de Paulo. E aqui eu concluo, já que eu mencionei Paulo, pensando em Paulo. Frequentemente eu vejo pessoas lendo as cartas de Paulo dizendo que Paulo era muito arrogante, não é? Era arrogante pra caramba. Porque ele diz, eu não procurei esses tais apóstolos que chegaram antes de mim. Eu me recolhi sozinho na Arábia para orar há 3 anos. Quando eu subi a Jerusalém, já foi 14 anos depois de convertido. Cheguei lá e nenhum deles me acrescentou coisa nenhuma. Ou quando se diz, poxa, por que ele teve que repreender a Pedro na presença de todos na Galácia e depois ainda escreveu uma carta a respeito? Ou lá em Corinto, quando ele escreve uma carta aos daquela cidade e diz, olha, me permitam a minha insensatez, e dá aquela lista dizendo qual desses caras trabalhou mais do que eu. Qual?
Qual deles se deu, se matou mais do que eu? Qual deles sofreu mais do que eu? Qual deles passou pela bagaça mais do que eu? Qual deles trabalhou de graça mais do que eu? Qual? Aí a gente olha e diz, meu Deus, que cara mais arrogante. Um cara absolutamente verdadeiro, jogando na cara dos idiotados que estavam sendo enganados por um monte de falsos mestres e de falsas doutrinas, pedindo licença para ser insensato, dizendo eu estou sendo constrangido a me tornar insensato no que eu vou falar, porque somente com estultícia pode ser que eu alcance a estultícia e a insensatez de vocês. Mas no coração, ele é aquele indivíduo que caminha todo dia na graça de Deus sem querer ser ninguém além dele mesmo, sem nem buscar apoio nem amparo de ninguém, dizendo o Senhor me chamou para fazer esse caminho solitário que pouca gente está preparada para fazer, porque o próprio Senhor já lhe dissera, eu te mostrarei o quanto te importará sofrer pelo meu nome. E nem todos estavam aptos a alcançar as dimensões que ele tinha alcançado, e ele não ficou perdendo tempo na vida, tentando persuadir quem queria se alimentar de alimentos outros, e assim não prosseguir na direção das coisas excelentes e maiores. A gente discerne quem é Paulo, não pelas confrontações que ele fez à loucura daqueles que, depois de terem sido ensinados com tanto amor e carinho e misericórdia e paciência, anos e anos e anos, eram desviados por qualquer vento de doutrina e preferiam acolher a injustiça doirada com carisma do que darem crédito à verdade. No máximo que você encontra nele é aquele surto do zelo de Deus que diz, eu vou perder cabra e perder bode, mas vocês vão saber o que é o Evangelho nesta geração. Mas isso só acontece se até mesmo o seu coração estiver pacificado para não se importar com as interpretações de terceiros a seu respeito. Porque o soberbo se importa fundamentalmente com o que os outros pensam acerca dele. O soberbo vive para alimentar impressões, vive de maquiagens, vive para fazer médias, vive para ver se granjeia o maior número possível de pessoas em torno da sua própria tese e do seu próprio interesse. Agora, o indivíduo cujo coração está pacificado em si mesmo e está cativo de Deus, diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E mais, entende o que Jesus diz. Sabe uma das coisas que Jesus disse a esse respeito? Ele disse que aquilo que é importante e que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Você já tinha esquecido disso? Jesus disse que aquilo que é elevado e é importante, é glorificado, é diplomado, é aplaudido, é coroado diante dos homens, é abominação diante de Deus. De modo que a boa medida é essa, como Jesus disse, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim eles fizeram com os falsos profetas. Mas bem-aventurados sois, quando por minha causa, mentindo, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas para viver isso, o meu coração tem que estar quieto em si mesmo,
contente e satisfeito com o dom da graça de Deus na minha vida. Isso é humildade, é manter o coração ensinável por Deus todo dia. Aprendendo com Deus e aprendendo com o próximo, não com os próximos eleitos para ensinar apenas. Quando esses tiverem alguma coisa boa a serem ditas, que seja absorvida. Mas aprendendo sobretudo e também com aqueles que não são selecionados para ensinar e de onde frequentemente procede a maior sabedoria. De crianças, de analfabetos, de gente curtida pela vida com a pele engilhada de sofrimentos, que numa frase te abre uma janela inteira de percepção que quebranta o coração. Você tem ouvidos para ouvir aqueles a quem ninguém ouve porque eles não têm cultura para falar? Você está perdendo a enciclopédia, a Wikipédia da graça de Deus, disponível todo dia aos nossos sentidos. É difícil o dia que eu não aprendo alguma coisa com a mulher do jovem, com a Lourdes que trabalha ali dentro. Às vezes eu aprendo até no que ela não quer dizer. E eu sabendo o que ela sabe e vendo o que ela seleciona para falar, eu muitas vezes glorifico a Deus por aprender com ela a não dizer coisas que não devem ser ditas. Ou às vezes eu aprendo com ela quando numa frase simples ela resume uma coisa que eu talvez levasse 10 minutos elaborando a fala para chegar àquele âmago. Como é que você escolhe aprender e de quem você aprende a aprender? Jesus disse, aprendei de mim. Você aprende do arrogante? Quem aprende do arrogante, aprende arrogância. Você escolhe aprender do soberbo? Quem decide aprender do soberbo, aprende soberba. Você decide aprender do amargurado? Quem decide aprender do amargurado, aprende amargura. Você elegeu descontente para ser o seu mestre? Você vai aprender descontentamento. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, como uma criança desmamada. Descansa no seio da sua mãe, se esparrama. Assim eu fiz a minha alma. Aquietar-se, calar-se, contentar-se e satisfazer-se na graça de Deus que me é servida todo dia, com o genuíno leite espiritual, no qual eu tenho toda a minha nutriência e toda a minha satisfação. Meu irmão, minha irmã, nós estamos andando neste mundo num processo que é sobretudo um processo de geração de individuação na gente, não de individualismo. Individualismo é aquilo que nos fecha a porta para o próximo, para nos darmos a ele, para aprendermos com ele, para o levarmos em consideração, para o reverenciarmos e o respeitarmos. Sobretudo, o individualismo é aquilo que nos tira a capacidade de aprender com os humildes, com os simples. O individualismo é aquilo que nos faz monges de nós mesmos, incapazes de aprendermos com a vida, com o semear de sementes na natureza, com a graça de Deus que brota de todos os lugares e não de salões de conferências, nem de congressos. O cara pensa, especialmente no meio evangélico, quantas vezes eu fui cobrado no passado porque eu não ia aos congressos. Eu fazia congressos e, por fim, já cansado
de ver que o pessoal ia para ali só para anotar o que era dito, para repetir o ano inteiro na igreja, mas sem internalizar aquilo no coração. Depois de um tempo eu digo, chega, eu não tenho vida para perder com isso. Aí começaram a me julgar, dizendo que o Caio é arrogante, porque não aparece nos eventos. Não perco meu tempo com tolice, também nunca vi Jesus frequentando eventos. Ele ia, se escondia e quando aparecia falava no último dia da festa. Quem tem sede vem a mim e beba. Do contrário, você não vê Jesus perdendo tempo com ensinamento de fariseu. Agora você diz, ele diz, deixai vir a mim as criancinhas. Ele aprende com a mulher cirofinícia. Ó, mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Ele aprende, entre outras coisas e entre outras pessoas, com o chefe das forças de ocupação, com o centurião romano, e diz, em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel uma fé como esta, que vinha de lugares não convencionais, não procedia nem da academia, nem do sinédrio, procedia da simplicidade da verdade de um coração genuíno diante de Deus e da vida. Então, meu irmão, escolha de onde é que você vai aprender e você vai determinar que tipo de natureza você terá. Eu fiz uma escolha muitos anos atrás, e algumas vezes eu titubeei, resvalei, fiz curvas não muito largas, sutis, mas o suficiente para perturbarem a minha alma, e voltei a esse eixo simples, que é o de seguir a Jesus para que a minha individuação se complete, não o individualismo. O individualista não está aberto para outros, nem está com o coração aberto para se dar o dia inteiro a outros. A individuação é que é o caminho no Evangelho. Na individuação você é dependente, interdependente, você troca, você aprende, você ensina, mas você não tem ninguém, a não ser Jesus, como referência para a sua saúde humana, espiritual, psicológica e mental. Na individuação segundo o Evangelho, ficamos todos nós sem véu na cara, com o rosto desvendado, olhando para a glória de Deus revelada em Cristo e deixando que o Espírito Santo dia a dia vá nos transformando de glória em glória, até que nós assimilemos a imagem do Senhor, não em caras estereotipadas, mas na verdadeira face do meu eu, que está sendo construído pela glória de Deus no meu homem interior. Individuação é aquilo que o Apocalipse afirma dizendo que ao final, um dos galardões que eu terei, sabe qual é? Todo mundo fala na coroa. Eu fico de olho na pedrinha branca, na pedrinha branca, na pedrinha branca, na qual está escrito um nome que ninguém conhece, nem eu, exceto aquele que o recebe. Você me chama de Caio, porque foi o nome que meu pai me deu, porque ele gostava do latim e do significado. Em latim, Caio significa alegria, tanto quanto significa bordão, cajado. De um lado produz alegria, de outro lado desce a lenha, se for preciso. Nesse sentido, ele botou um nome mais ou menos apropriado à minha pessoa até aqui. Mas esse não é meu nome, não. Eu não sei qual é meu nome. Eu não sei qual é meu nome ainda. Eu estou crescendo todo dia, até aquele dia quando eu chegar diante dele, ele vai me dar a pedrinha branca e eu vou ler lá meu nome. Eu espero que meu nome seja amor em Deus. Eu espero que meu nome seja servo em amor. Eu espero que meu nome seja alguma coisa que traduza o melhor do meu desejo até aqui jamais encarnado,
mas conhecido pelo Senhor que me ama. Eu não sei qual é meu nome, mas eu sei que o Senhor sabe que eu não quero carregar nenhum apelido maldito na eternidade. Eu topo carregar qualquer apelido entre os homens, mas na eternidade a minha vida toda é um esforço, como Jesus mandou: esforçai-vos por entrar pela porta. É esse esforço cotidiano para chegar e ganhar um novo nome que ninguém conhece, que meu pai não conhece, que minha mãe não conhece, que a minha mulher não conhece, que meus filhos não conhecem, que eu não conheço, mas que o Senhor dia a dia acrescenta uma letrinha, desenha um contorno novo nesse nome. E quando eu chegar, eu vou aprender o meu novo nome. E esse novo nome vai ser exatamente compatível com o ser que eu deixar Jesus gerar em mim. Esse é o processo de individuação. Essa é a caminhada. Essa é a vocação. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra simples deste salmo, dita por mim sem nenhuma elaboração a não ser o derrame do meu coração diante de Deus e diante de você, chegue até você como palavra de Jesus, como palavra curadora, como palavra que esclareça e traga luz ao seu próprio entendimento, não acerca de outros necessariamente, sobretudo acerca de quem você seja e de qual é o nosso chamado para viver. De modo que eu quero concluir apenas relendo o Salmo pela terceira vez, na certeza de que agora ele já está cada vez mais claro para você. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Fica quieta, alma. Espere em Deus, confie em Deus, ama a Deus, serve a Deus, sê para Deus, minha alma. Alimenta-te em Deus, quieta e sossegada, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo, dia a dia mais pacificada, mais sossegada, mais satisfeita, mais inabalável, mais livres de qualquer provocação, comparação, de ser desviada do próprio curso da sua existência, mais consciente de que a melhor versão de mim sou eu mesmo entregue a Deus, sem me medir com ninguém, sem ambicionar nada de ninguém, satisfeito como uma criança desmamada, feliz pelo pai que eu tenho, pela mãe que eu tenho, pela vida que eu tenho, pelo ser que eu sou, pela graça de Deus em mim, pelos dons que eu recebi, pela medida da fé que me foi compartilhada e pelo caminho inteiro que me está aberto para ser trilhado. Espera, ó Caio, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, por favor, que a tua palavra, que me tem sido bálsamo, medicina, cura, remédio, alegria, ânimo, poder, disciplina, quebrantamento, que a tua palavra realize continuamente na minha vida esse benefício para o louvor da tua glória nessa existenciazinha que é tua.
e que caminha em fraqueza para que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza, mas que sabe qual é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todo dia, eu esqueço de coisas que para trás ficam e prossigo para aquelas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e para a herança dessa pedrinha branca e do conhecimento desse ser completo, profundo, acabado, feito à tua imagem e semelhança, em plenitude irretocável, que é a minha vocação, já hoje, para a eternidade, que já me habita e da qual eu me alimento, bebendo desse leite que me dá contentamento agora. E sossego e silêncio interior. Eu peço que o mesmo bem atinja o coração de cada um e que os milhares e milhares de filhos e filhas teus, de pessoas que querem ser teus, sejam curados dessa era de estímulo à soberba, à competição, à inveja, à comparação. Pelo amor do teu nome, salva-nos dessa era do surto, das coisas grandiosas, da busca de coisas maravilhosas, dessa era de YouTube, onde todo mundo quer ter a cara em algum lugar, quer se autotubar para ser visto. Salva-nos, Senhor, de querermos ser os atores de uma história que nem produz fruto, só produz imagem. Ajuda-nos a produzirmos não imagem, mas fruto digno de arrependimento. Ajuda-nos não a produzirmos falas, palavras, escritos, mas a produzirmos fruto, obra, vida, ação. Livra-nos até do falar misericordioso, que não se traduz em misericórdia concreta. Salva-nos das virtudes que a gente confesse com grandeza poética e não pratique com simplicidade objetiva e concreta na vida do próximo todo dia. Salva-nos desse tempo de ilusões e de miragens. Salva-nos de nos youtubarmos, ao invés de nos deixarmos frutificar pelo adubo da tua graça, que produz em nós não as imagens da aparência, mas o fruto inolvidável, inexcusável, inegável, que brote da nossa vida e que seja provado e comido como alimento por outros. Dá-nos a satisfação de sermos quem somos, não na recalcitrância do pecado, mas no processo de entrega à transformação do nosso ser todo dia, para que nenhum de nós hoje esteja pior do que ontem, para que todo dia seja um dia de entalhes, da nossa vida na mão do oleiro, sendo refeita como vaso de honra, para o louvor da tua glória, não de honra para os homens, mas de honra para Deus, não um vaso de reputação, mas um vaso de glória aos teus sentidos, ao teu olhar. É isso que eu te peço para mim e para cada irmão e irmã que crê no Evangelho e que quer de coração andar contigo, não segundo as aparências deste mundo, não segundo as coisas que são elevadas diante dos homens, mas que são abomináveis diante de ti. Ó Espírito Santo, dá-nos prazer no que tu tens prazer, ainda que isso gere desprazer em quem não tem prazer nas coisas que Deus tem prazer. É o que eu te rogo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.
tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si.